Boa noite, pessoal. Eu sou a Aline. Tem algumas alunas que eu não conheço presencial, né, desde o ano passado. É muito bom conhecer vocês pessoalmente. Quero agradecer a Thalita, minha amiga, colega de profissão que veio aqui. Eu sou nutricionista, né? Me formei em 2014 numa instituição privada aqui em Marília. E logo que eu me formei, eu sempre fui apaixonada por oncologia, né? Eu sempre gostei de doenças, de cuidar de pessoas e fui fazer a minha especialização lá em Botucatu. Fiquei um ano trabalhando só com paciente com câncer de cabeça ou pescoço. E aí eu só via ambulatório, né? Era só ambulatório, então de quimioterapia, radioterapia, essas coisinhas. Só que eu tinha necessidade, que eu gosto de hospital, né? E aí eu terminei o aprimoramento, já fui para residência em Rio Preto, na FAMERP, fiquei 2 anos. E lá, assim, quando eu fiquei em Botucatu, eu me sentia realizada como nutricionista, porque os pacientes que iam no ambulatório iam com 40 quilos, 42, e aí eu era nutricionista que o pessoal chegava a 60, 65, recuperava o estado nutricional, ficava bem, via cura, então era muito gratificante. Só que quando eu comecei a minha residência foi muito frustrante, porque toda semana eu perdia os meus alunos. Pode entrar, é nutrição, né? Pode entrar. Seja bem-vinda. E era muito frustrante. Ah, tá. E era muito... Gente, precisa de microfone? Não, né? Tá bom. É que essa máscara... Tá. E aí era muito frustrante a minha residência, porque toda semana eu perdia paciente, meus pacientes não melhoravam o estado nutricional. Não ia assim, sabe? Eu ficava assim, gente, mas eu estudei nutrição tem o objetivo de promover a saúde, fazer, né, cadê? E aí foi que eu comecei a estudar, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa para os meus pacientes. E aí foi quando eu lembrei, quando eu fiz aprimoramento, eu tinha um paciente que eu nunca esqueço, ele morreu, eu falo assim, que ele que me ensinou. Ele estava em fase final de vida, ele tinha câncer no fígado metastático, e ele era vegano, e tudo que ele comia vinha da terra. Então ele que me ensinou a fitoterapia, ele que me ensinou a nutrição funcional. E ele morreu com uma boa qualidade de vida. A vida dele prolongou 6 meses com alimentação. E aí eu lembrei dele. Durante a minha residência eu resolvi fazer nutrição funcional, que foi que realmente mudou a minha vida. O que eu vim falar para vocês não é que eu vim apresentar uma nutrição que eu hoje enxergo com outros olhos. Não quero falar que a nutrição clássica é ruim. Claro que não. Eu trabalhei durante 3 anos com nutrição clássica. Então, assim, mas obviamente que eu vou defender meu peixe, né? Sou nutricionista funcional. Então, vim aqui dar essa introduçãozinha para vocês entenderem o porquê disso tudo. Pra dar mais, né? Ai. Então, a nutrição clássica, o que é a nutrição clássica que eu tô falando? As nutricionistas, então, do século XIX, elas estudam, a gente estuda, aprendeu na faculdade, a gente estudar a alimentação focada na doença. Então, por exemplo, eu tenho diabetes, então eu vou passar para o meu paciente uma dieta específica para diabetes. Eu tenho hipertensão, vou passar uma dieta específica para hipertensão. É isso, geral. E também, quem aqui não é nutricionista ou alguém já passou, alguém aqui não passou em nutricionista? Foi em consultório? Todo mundo aqui já passou em consulta com nutricionista? Então lembra aquela anamnese que a nutricionista pergunta, essas coisas? A nutrição clássica normalmente é uma consulta que dura no máximo 30, 35 minutos. Já a nutrição funcional é 1h30, 2 horas. Qual que é a diferença? A nutrição clássica é uma anamnese tranquila que você só pergunta hábito intestinal, pergunta como que é o recordatório alimentar, frequência, essas coisas, né? Que vai focar com a doença que ele tem. O que você vai fazer aqui? Eu tenho diabetes, eu vim aqui perder peso. Então tá, então eu vou focar nisso. Porém, a nutrição funcional é uma relação entre a nutrição e a expressão gênica. Prescreve dietas de acordo com a individualidade bioquímica de cada pessoa. Por exemplo, eu vou trazer muito estudo de caso que é mais fácil vocês entenderem. Quem é minha aluna sabe, né? Que eu gosto de fazer estudo de caso. Então, por exemplo, um paciente com histórico familiar de dislipidemia, né? Colesterol alto, essas coisas. Deve ter uma orientação nutricional focalizada
em nutrientes e compostos bioativos que modulam níveis de homocisteína e de proteína C reativa. Posso te perguntar aqui? Não, pode falar. Por causa do barulho aqui fora, do outro evento, a gente poderia usar o microfone. Tá bom. Por causa da máscara, abaixa um pouco. Tá abafando, gente? Da máscara, você falar sério. Mas aí eu levo o fumo, que tá filmando. Pronto. Não vão brigar comigo. Obrigada, Paula. Então, o que eu quero falar para vocês? A nutrição funcional, ela é focada no indivíduo. Então, por exemplo, a gente viu, passada na clássica, que o paciente tem dislipidemia, então eu vou fazer uma dieta específica para dislipidemia. Porém, a nutrição funcional é uma dieta específica para dislipidemia, focada nos nutrientes e nos compostos bioativos, né? Então, a gente vai modular a homocisteína e a proteína C reativa. O que é isso? Vou explicar. No caso, para a gente modular a homocisteína, quem teve aula comigo lembra que a gente viu que para a gente modular a homocisteína, a gente tem que consumir vitaminas do complexo B. Qual vitamina? A vitamina B6. A vitamina B6 a gente vai consumir cereais integrais, o ácido fólico, vegetais verdes folhosos, crus e a B12. Se a gente for parar para pensar na comparação, se fosse antes, a lista de substituição seria cereais refinados. Só que a gente vai prescrever cereais integrais. Se a gente for pensar também, eu não vou prescrever qualquer vegetal folhoso. Eu vou prescrever vegetal verde folhoso cru. Se fosse a outra clássica, fala assim, então pode consumir alface, qualquer vegetal verde folhoso. Não, tem que ser vegetal verde folhoso escuro. Que é a diferença, por exemplo, do alface e do almeirão, da couve. Vocês estão entendendo a diferença? Vocês estão entendendo? Então, a lista de substituição que a nutricionista ela entrega, normalmente é focalizada na quantidade de caloria. Uma coisa que todo paciente no consultório fala assim, mas a minha dieta não vai ter caloria? Mas quanto de proteína? Quanto de carbo? Mas o médico colocou. Não. Nutrição funcional, é o que eu falei pra Thalia. Nutrição funcional, a gente não calcula cardápio. Eu não calculo cardápio, eu não coloco isso, mas é que eu tenho uma noção de consultório. Faz 5 anos que eu trabalho com isso, eu tenho uma noção. Por quê? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu fiz a dieta tal, de 800 calorias, tomei o shake tal, mas eu perdi 10 quilos. Só que quando você volta a tomar, comer normal, volta e engorda. A nutrição funcional vai tratar a causa. Qual que era a causa de você ter ganhado tanto peso? Às vezes, eu vou falar mais pra frente, às vezes era uma desbiose intestinal, às vezes era uma resistência à insulina, às vezes era uma pessoa estressada, uma pessoa que não dormia. Por coisas bobas que você fala assim, nossa, coisa boba? É, mas as pessoas elas têm essa dificuldade e acabam ganhando peso. Então a nutrição funcional ela trata o indivíduo como um todo, como um ser individual, a gente trata praticamente bioquimicamente. Então assim, não é geral, né? Não é, o paciente fala assim, não é você entregar o cardápio, tirar da gaveta e entregar para ele. A gente faz uma dieta específica para cada um. Então é isso que a gente trabalha, né? Sem contagem de calorias. Outra coisa importante é a hipersensibilidade alimentar, foi o que eu falei. Vamos pegar o caso, então, de um paciente com dislipidemia, só que ele tem uma hipersensibilidade alimentar à proteína do leite e os derivados. Ai, gente, mas é só consumir, não é? Derivados lácteos, então, sei lá, requeijão light, diet, iogurte light, diet. Não é assim que a gente aprendeu? É só consumir leite sem lactose. Não. Quando você faz isso, você vai reduzir a caloria. Não sou contra isso, pelo amor de Deus. Mas se o paciente tem uma dislipidemia e ele já tem uma hipersensibilidade alimentar e vocês vão ver nos sinais e sintomas o que vai causar essa hipersensibilidade alimentar, ele vai inflamar. Ele vai inflamar, ele vai ganhar peso, vai ter gordura abdominal e não vai emagrecer. Aí o paciente fala assim, nossa Nutri, eu não como nada, eu só como 2 vezes ao dia e não emagreço. Porque você come errado. A gente tem que focar nos nutrientes e no composto bioativo. Vocês entenderam a diferença? É muito simples. Se a gente for parar para entender, é muito simples comer certo.
Só que as pessoas elas estão mais preocupadas em fazer restrição alimentar, restrição de quantidade, do que a qualidade verdadeira do alimento. Então, qual que realmente é o princípio da nutrição funcional? A individualidade bioquímica, como eu referi para vocês, centrada no paciente, não apenas na doença. Equilíbrio dinâmico dos fatores internos e externos. Por exemplo, o paciente come certinho, mas ele é estressado. Gente, eu pego tanto paciente que dá plantão, enfermeiro, médico, come certo, mas eles não dormem à noite. Eles fazem aquele plantão de 12 por 36. Vocês sabiam que quando você não dorme à noite, você tem uma ausência do hormônio que é produzido, que chama melatonina? Alguém sabe o que acontece quando não é produzido melatonina? Que acontece com alguém? Hã? Não ouvi. Pode falar. Fica estressado. Por que fica estressado? Quem que é o precursor da melatonina? Serotonina. A serotonina, quem tem deficiência da serotonina, fica ansiosa, sintomas de depressão, transtornos de ansiedade. Tudo porque não dormiu. Então, tem muito paciente que a gente tem que corrigir esse sono, às vezes, tipo, não tem o que fazer, trabalha à noite. Então, a gente entra com uma suplementação de melatonina, ou entrou outros na farmácia, mais naturais, que eu prescrevo. Mas também dá pra gente colocar alimentos ricos em fitomelatonina, como o kiwi. Kiwi é rico em fitomelatonina, que eu sempre falo, maracujá é rico em fitomelatonina. Abacate é rico em fitomelatonina, que ele modula o cortisol. Então, são essas estratégias nutricionais que a gente vai colocando para o paciente e vai modulando e vai melhorando. Vocês entenderam isso? Então, são os fatores externos. Ou o paciente ele é muito estressado, muito ansioso. O que você vai fazer? Vai tomar remédio? Não, gente. Vamos melhorar a alimentação. Vamos colocar um chá, às vezes um chá de camomila no meio da tarde. Às vezes entrar até com floral, entrar com os óleos, com tintura, tudo a gente vai modulando. Então, o que a gente realmente trabalha? Então, a nutrição ela vai identificar todos os sinais e sintomas que vai relacionar com os déficits e superdéficits de nutrientes, vai revelar a hipersensibilidade alimentar, avaliado por meio da dieta, e da rotação de exames bioquímicos relacionados à alergia alimentar, como eu falei, a avaliação de exame bioquímico relacionado à avaliação de nutrientes e também a teia de interrelações metabólicas, que é o temor dos meus pacientes que odeiam a minha teia, e questionário de rastreamento metabólico. Mas aprenderam, né, Maria? Então tá. O que é? Eles detestam a minha teia. Alguém já ouviu falar de teias de interrelações metabólicas? Já ouviu, Thalia? A teia de interrelações metabólicas, o que é? A gente usa no consultório, olhando assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Como eu falei que minha consulta dura 1h30, 2 horas, eu pergunto tudo para o paciente. Então vamos lá. Tudo que eu for colocar, eu vou pôr na teia. Então vamos lá, vou explicar para vocês. Se o paciente, desde o começo, assim, se o tipo de parto dele foi parto normal, foi cesárea, quanto que pesava quando nasceu? Se foi introduzido leite de vaca antes de 1 ano, foi introduzido leite materno ou entrou com fórmula infantil, mas por que você tem que perguntar isso? Você sabia que o sistema imunológico da criança, o nosso sistema imunológico, ele é formado quando a gente nasce? Só de responder essas perguntas, só de saber, por exemplo, o paciente nasceu de cesárea, o paciente ele nasceu, não tomou leite materno, só fórmula infantil, ou tomou leite de vaca antes de 1 ano, eu vou saber já, quando eu for fazer as outras perguntas, que ele com certeza teve amidalite, rinite, sinusite ou enxaqueca. Alguma IT esse paciente tem. Entenderam? Porque o sistema imunológico dele não foi formado. Então é muito sério. Gente, quem tem criança, pelo amor de Deus, não dá leite antes de 1 ano. Outra coisa que a gente pergunta, tudo histórico familiar do paciente. Nossa, o paciente fala assim, mas você é da polícia? Você está perguntando coisa até demais. É normal. Então, histórico familiar. Pai, mãe, irmão, tudo. Tipo, todas as doenças eu tenho que perguntar. Por quê? O histórico familiar tem muito a ver com o nosso estado hoje, né?
Tem vários estudos que mostram. Se você tem um histórico familiar de câncer, se você tem uma vida toda desregrada, fuma, bebe, é estressado, só come fast food, filho, certeza você vai ter câncer. Porém, se você tiver um histórico familiar de câncer, como é da minha família, todo ferrado, só câncer e só doença autoimune, porém meu estilo de vida é saudável, não sou sedentária, não consumo bebida alcoólica, não fumo, de vez me estressar, faço yoga, tem vários estudos que falam que a gente consegue reduzir cerca de 70%. Então, gente, é muito a gente modular os fatores externos da nossa vida. E isso a gente pergunta para paciente. A gente pergunta, você trabalha? Ah, você trabalha com o quê? Ah, sei lá, eu sou advogado. Ah, o serviço é muito estressante? Se ele falar que é, você já sabe que o cara é estressado. Se o cara é estressado, o cortisol dele tá lá em cima. O que é cortisol? O hormônio do estresse. Então você tem que pensar numa dieta específica por hormônio do estresse. O que é? Abacate, banana, que tem triptofano, aveia, chocolate 70%. E vai indo. Entendeu? E aí nisso, eu já vou colocando tudo na teia. Tudo na teia eu vou colocando. Entenderam? Outra coisa aqui que a gente pergunta é sobre a história de peso também. Eu pergunto sobre o sono, como que é o sono que eu já expliquei pra vocês. Ah, eu durmo bem, durmo 7 horas. Não quero saber se eu durmo 7 horas. Você tem dificuldade para dormir? Você demora para dormir? Você faz a tal da higiene do sono? O que é a higiene do sono? Alguém que faz higiene do sono, gente? O que é a higiene do sono? Duvido que alguém faz. 2 horas antes de dormir, largar o celular, largar a TV. Porque quando a gente fica exposto à luz do celular, da televisão, do notebook, a gente acaba reduzindo a produção de melatonina, que eu falei pra vocês, e também tira o sono. Então a higiene do sono, o que é? Tirar essas coisas que vão te prejudicar, ter um quarto totalmente escuro, sem luz, sem nada, para você tentar dormir melhor, tomar um chazinho. Tem muitos óleos naturais que põe em cima da cama, que eu uso, que não posso falar da marca, mas de lavanda, que ajuda muito a indução do sono. E aí tá, não, eu durmo com facilidade, não, beleza. Só que como que é o seu sono? Nossa, é um sono picado, não é um sono com uma boa qualidade. Ah, então, se não é um sono com boa qualidade, a gente tem que induzir GABA, não tem que induzir melatonina nele. Então, quais são os alimentos que tem GABA? Aí a gente vai colocar os alimentos que tem GABA. Eu acordo muito cansada. Nossa, eu acordo muito cansada. Então, são esses detalhes que a gente vai jogando na teia e a gente vai identificando para tratar o nosso paciente. Vocês viram que não é só atender, perguntar o que ele come, e isso e aquilo? É muita coisa. Eu falo assim, os pacientes vão no meu consultório e falam assim, que eu pergunto, qual que é o objetivo, né? Emagrecer. Gente, aí eu conto tanto com a cadeira neles, tipo, depressão, estressada, que aí o emagrecimento é consequência. Mas primeiro eu trato todos os sinais e sintomas deles, tá? O que mais que eu pergunto? Faço como todo mundo, recordatório também, alimentar. O quê? Eu não ouvi o que você falou. Sim, recordatório alimentar, né? Pergunto tudo que ele come no dia. E o rastreamento metabólico que eu vou mostrar pra vocês o que é. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, vocês podem interromper, tá? Isso daqui é o rastreamento metabólico. Eu não consegui colar do software, porque o software é meio chato, ele não autoriza. Então, eu peguei de um paciente pra vocês. Então, o que é? O rastreamento metabólico é uma série de perguntas que eu faço pro paciente. Então aqui eu consigo identificar se o paciente apresenta ou não hipersensibilidade alimentar. Vocês conseguem jogar na internet e colocar assim, rastreamento metabólico BNT. Vocês conseguem baixar até acesso, tá bom? Quem tiver interesse. Então vamos lá, eu vou perguntar assim pro paciente. Você tem dor de cabeça? Tenho, mas qual que é a frequência? É meio chato. Todo dia, uma vez a semana, a cada 15 dias, uma vez por mês? Aí eu vou colocando uma escala de 0 a 4. É todo dia, então nível 4. Você tem sensação de desmaio? Aí ele vai colocando, tá? Eu vou ler tudo pra vocês, tá? Dor de cabeça, sensação de desmaio, tontura, insônia. Agora nos olhos. Lacrimejando ou coçando,
olhos inchados, vermelhos ou cílios colando, bolsas de olheira, visão borrada. Visão borrada tem muito a ver com deficiência de vitamina A e deficiência de algumas vitaminas. Sabe aquela pessoa que fica toda hora coçando o olho? Isso é processo inflamatório. Ai, não, eu tenho sinusite, eu tenho rinite. Não, é inflamatório. A gente trata. Quando a gente tira todos os alimentos que inflamam, a pessoa nunca mais tem isso. Ouvido. Coceira no ouvido. Sabe quando você fica toda hora coçando o ouvido? Tá inflamado. Coceira no ouvido, dor de ouvido, zunido. Pergunta. Nariz. Nariz entupido. Problema nos seios nasais, como sinusite, corrimento nasal, ataque de espirro. Sabe aquelas pessoas que ficam o dia inteiro espirrando? É normal, eu sempre espirrei. Não é normal você espirrar. Tem alguma coisa. A gente tem que investigar a causa. Sobre boca e garganta. Tosse crônica. Frequente necessidade de ficar tossindo. Sabe aquele pigarro, tipo... Eu consigo ver, meus pacientes não mentem pra mim, quando uma pessoa fuma. Sabe como uma pessoa fuma? Sempre tem aquele pigarrinho. Isso é inflamação. Se você vê alguém... Gente, eu falo assim, que eu pareço bruxa. Eu falo assim, você tem isso e aquilo. A pessoa fala, como que você sabe? Vocês vão aprender. Então, quando a pessoa tem um pigarrinho, é processo inflamatório. Por quê? A toxina gera inflamação, né? Quem fuma do cigarro fica inflamado. Dor de garganta, afta significa imunidade muito baixa. Pele, espinha. Espinha aqui tem a ver com o intestino. Por exemplo, eu tiro muita foto, eu não trouxe as fotos. Mas quando o paciente tem espinha aqui, tem a ver com o intestino. Aqui tem a ver com o intestino. Aqui tem a ver com o intestino. Nas costas tem a ver com o hormonal. Então, tudo sinais e sintomas a gente vai identificando. Pele, feridas que coçam, quedas de cabelo, vermelhidão, suor excessivo, coração. Taquicardia, batedeira no coração, dor no peito. Isso é muito sintoma de ansiedade. Paciente ansioso, paciente depressivo tem dor no peito e tem taquicardia. Não sou ansioso, só de você ver esses sinais e sintomas a gente trata. Aí a gente vai tratar com alimentação e com suplementação. E vocês, assim, tem muito rastreamento metabólico, o paciente voltando em 21 dias com melhora esses resultados. Pulmões carregados, asmas, bronquite. Trato digestivo, náusea, vômito, diarreia, constipação intestinal, aquele paciente intestino preso, sensação de plenitude. Sabe quando você come algum alimento e você se sente estufado? Você fica com isso com frequência? Aí tem paciente que fala, mas minha barriga sempre foi estufada. É normal. Não é normal. E é muito engraçado. A maioria dos pacientes vão no meu consultório. Tem uma paciente que eu falo assim que ela foi o ápice, assim. Que ela era muito inflamada. Em 15 dias, ela perdeu 12 centímetros de cintura. Porque ela tinha uma hipersensibilidade a derivados do leite. E eu falei, vamos tirar e você vai ver a diferença. Melhorou na hora. Ela tirou o que inflamava ela, a causa dela, e a plenitude ficou retinha a barriga dela. Então, às vezes não é gordura, viu, gente? É inflamação. Por isso que eu falo, eu não estou gorda, estou inflamada. Fadiga tem muito a ver com ansiedade, com depressão. Paciente muito fadigada, não consegue fazer exercício físico, tem a ver. Apatia, hiperativa, dificuldade de relaxar, descansar. Aquela pessoa que não consegue descansar, não consegue desligar. É uma pessoa que a gente tem que ver o que está acontecendo, qual que é a causa disso e tratar. A mente, pouca memória. Pouca memória tem muito a ver com estresse e ansiedade. Sabe aquela pessoa que tem dificuldade de se concentrar? Tem muita gente que tem déficit de atenção. Déficit de atenção a gente trata com suplemento. A gente dá sempre taurina para os pacientes. Chá verde ajuda foco, concentração. Eu lembro que quando eu atendi em Campinas, eu atendi em média 25 pacientes por dia. Gente, chegava 1h da tarde, eu já estava assim. Eu tomava 2 cápsulas de chá verde e eu focava na hora. Então a gente tem estratégias nutricionais que nos ajudam. Às vezes, eu não quero tomar cápsula, então eu coloco essência de alecrim. Aqueles óleos de alecrim, cheiro, na hora você foca. Então são estratégias que dá pra gente fazer e modular para melhorar. Emoções. Ansiedade, depressão, nervosismo, irritabilidade. Isso tudo a gente pergunta. E é muito legal que eu falo assim, nutricionista, a gente é como se fosse um psicólogo. Não que
eu não tenho poder para orientar nada, mas os pacientes vão lá para perder peso e acabam se abrindo e acabam falando dos seus problemas e a gente consegue tratar as causas, né? Por isso que eu falo, o que a Paula falou, a FAIP é bom que prepara vocês a multidisciplinaridade, né? A gente sempre coloca vocês, por exemplo, gastronomia, nutrição e educação física na mesma sala juntos. Você está falando, pelo amor de Deus, ter aula junto, eu quero fazer nutrição. Não, a gente está preparando vocês, quando vocês saírem daqui, aprender a trabalhar junto. Né, Paula? Até que a professora Daisy fala, como que um engenheiro, um arquiteto não se dão, né? Então, aqui é tudo junto. Quando vocês saírem no mercado de trabalho, um precisa do outro. No meu consultório, todo mundo trabalha junto. Da nutrição, vai para o cardiologista, vai para o fisioterapeuta, vai para o osteopata, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra. É todo mundo junto. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente não consegue nada sozinho. Entenderam? Aí aqui eu pergunto se o paciente fica sempre doente, inchado na perna, nas mãos, nos pés. E inchaço. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, no final do dia minhas pernas ficam tudo inchada? Inflamação. Isso a pessoa está inflamada. Aí é só a gente colocar um chazinho lá que ajuda a desinchar. Ah, então mas desinchar resolve? Não. A gente vai tratar a causa que ela está desinchando, o chá vai realmente ajudar e os alimentos anti-inflamatórios vai resolver. Isso daqui os pacientes morrem de vergonha. Isso daqui é a fezes. O paciente tem que classificar as fezes. Por quê? As fezes diz muito respeito. Às vezes o paciente quer mentir pra gente na consulta, né? Que tá comendo tudo certo. Só fala então pra mim as suas fezes. As fezes eu sei se ele tá comendo certo ou não. Porque se, por exemplo, se for tipo 1, a gente fala assim que é fezes de cabritinho, sabe? Tudo pelotinha. Ele tá mega ressecado, ele não tá consumindo fibra, ele não tá consumindo água. Então, a gente só olha as fezes, eu já sei o diagnóstico do paciente. Ah, mas se o paciente está comendo, está com essas fezes bonitas, tipo 4, né? Que ela desliza, assim, a gente sabe como é. Então, as nossas fezes dizem muito respeito como está a sua alimentação, né? Por exemplo, se essas fezes aqui, que ela nem está se formando, ou essa daqui, ele não consome fibra. Ou tudo que ele está comendo não está sendo absorvido. Então, a gente tem isso, com certeza, um paciente tem uma desbiose intestinal. Aqui e no tipo 1, que é quando o intestino dele não está tratado. Gente, alguém tem alguma dúvida? Eu vou mais rápido, tá acabando, tá, gente? Eu falo bastante. Sinais e sintomas. Como que é isso? Uma das coisas que eu trabalho no consultório, além de fazer essas milhares de perguntas, eu faço exames de biopedância, não sei se todo mundo aqui conhece. É uma balança que você sobe e a gente vê a massa muscular, gordura corporal, idade metabólica, total de caloria que você precisa, que é a taxa metabólica basal, tipo, eu quero fazer uma dieta, vai falar, você precisa de 1.500 calorias. E o quanto que é distribuído de massa muscular no seu corpo, mostra certinho. E além disso, eu faço esses sinais e sintomas. Então, quando é mulher, eu peço para ir de top ou de sutiã e ficar de short, homem de bermuda. A secretária sempre dá esse recado. Porque eu vejo tudo. Eu vejo aqui, eu vejo aqui, eu vejo o corpo todo, vocês vão entender o porquê. Essa paciente, ela tinha a língua toda esbranquiçada. Tá, mas todo mundo tem língua esbranquiçada. Então, o que significa língua esbranquiçada? Essa paciente está com mancha marrom, se você vê em volta, petequias, e a língua a gente chama de sapurra lingual esbranquiçada. Isso significa que o paciente está com desbiose intestinal. Pode entrar. Isso a gente vê que o paciente está totalmente com uma desbiose, tá? Vou explicar para vocês o que é. Aqui não dá pra ver muito bem porque o nosso datashow não tá muito legal. Mas a foto original, no meu Instagram tem essa foto. Foi a foto que mais... Eu falo assim, quando eu postei essa foto, eu recebi 10 pacientes no consultório e todo mundo assim, meu braço era assim. Esse braço, sabe aquele braço cheio de bolinha? Sabe, cheio de bolinha vermelho, assim? Essa paciente, ela falou assim, Aline, é normal, tipo, ela tem 35 anos. Eu sempre tive esse braço, já fui dermatologista, ela falou assim, que é de família. Falei, não, isso é hipersensibilidade alimentar a leite, ela consumia muito leite. Gente, 2 de junho, 29 de julho, não tem nada, é que não dá pra ver direito.
Mas tá lisinho o braço dela. Saiu todas as bolinhas dela. Pode falar. Mas isso, às vezes, você não consome leite, mas você pode consumir derivados do leite, ou você tem resistência à insulina, que a gente vai ver aqui. A gente vai fazer os sinais de sintoma. Então, eu vou explicar para vocês. A desbiose intestinal é quando acontece um desequilíbrio entre a nossa microbiota. É quando as bactérias boas as bactérias ruins migram para as bactérias boas, e aí acontece um desequilíbrio na nossa microbiota. Com isso, as pessoas elas conseguem ter alguns sinais e sintomas, que é o que eu falei para você: saburra, lingual e outras coisas que eu vou mencionar. Principalmente uma dieta fast food, álcool, cigarro, estresse. Isso ajuda a ter uma desbiose totalmente desequilibrada. A desbiose, só que tem uma importância das bactérias benéficas, porque ela ocorre uma produção de vitamina K e do complexo B. Ela nos ajuda a produzir isso. Ela sintetiza enzimas digestivas, então a nossa desbiose, a nossa microbiota tem que estar ok. Estimula o desenvolvimento de defesa imunológica, impede a colonização de proliferação de bactéria e reduz o colesterol plasmático. Muita gente fala assim: mas eu como certo, eu como fruta, legume, verdura, só que eu faço exame de sangue e dá alterado, desbiose intestinal. Às vezes você come certo, só que a sua absorção não está legal. Às vezes, a gente tem que ver, às vezes você mastiga rápido, às vezes não toma bastante água, às vezes é constipado. Constipação tem a ver com desbiose intestinal. Então, primeiro eu falo, a gente tem que tratar o nosso intestino. Quando a gente trata o nosso intestino, tudo funciona. A gente vê muito no consultório paciente com depressão. Paciente depressivo, ansioso, constipado. Tratou o intestino, resolveu. Fibrose, vocês conhecem alguém que tem fibrose? Fibromialgia? A etiologia da fibromialgia é constipação intestinal e depressão. Você trata o intestino, a pessoa fica bem. Imagina, tem paciente que fica uma semana sem evacuar. Quando a gente trata o intestino dela, vai embora. Então, assim, se vocês forem ver, a nutrição funcional não é difícil, é um pouco complexa. Falando de uma vez, eu falo, meu Deus do céu. Mas, assim, é muito fácil a gente tratar. Quando a gente trata a causa, é muito tranquilo. Você vê assim, o resultado do paciente, assim, ele mudando, a qualidade de vida dele muda, tudo muda. Então, a desbiose aumenta a hiperpermeabilidade intestinal, leva à ativação do sistema imunológico por contato de lipofosforocarídeos bacterianas, que é decorrente do que eu falei, gera estresse oxidativo, uma inflamação, quebra dos peptídeos e reabsorção de toxinas no lume intestinal. Essa paciente, então, tinha saburra lingual, ela apresentava todos esses sintomas. Ela tinha alteração do sono, ela tinha diarreia, ela tinha distensão, ela tinha flatulência e ela tinha uma imunidade muito baixa. A gente tratou, eu não trouxe a sequência porque era muitos slides, mas a gente tratou a desbiose dela. Como que a gente trata a desbiose? A gente dá nutriente. De antemão eu não passo probiótico, que são lactobacilos vivos, que são bactérias boas. Eu faço uma limpeza no intestino, né? Então eu faço consumir bastante fontes de salada crua, bastante fruta com casca, bastante chá, bastante água. A gente faz uma limpeza, eu falo uma faxina intestinal, bastante faxina, e depois a gente entra com nutriente. Entra com probiótico, com lactobacilos vivos, essas coisas. Vocês já ouviram falar sobre... Aqui os slides estão ruins mesmo. Acantose nigricans e região posterior do pescoço. Já ouviram falar disso? Deixa eu pegar aqui. Não dá pra ver direito, né? Não, tá ruim. Não adianta. Não dá pra ver. É aquela pigmentação. É, ó. Aqui. Vocês viram? Tá vendo isso? Ah, mas ela é negra, é assim. Quer ver? Olha essa paciente. Essa paciente, ela chegou dia 8 de setembro. Vocês estão vendo aqui, ó, bem fininho? Olha a diferença, dia 22 de outubro. Essa paciente que eu falei que perdeu um monte de circunferência da cintura, acho que ela perdeu, que eu falei, 14
14 centímetros. E nesse tempo, ela tem SOP, síndrome de ovário policístico. Então ela era totalmente inflamada. Ela chegou com 104 quilos em setembro. Quer? Ah, tá, desculpa. Ela chegou dia 8 de setembro no consultório com 104. E no dia 23 de dezembro ela saiu com 80 quilos. Ela era inflamada, não era gordura. Então, gente, esse sintoma é uma alteração laboratorial dos perfis glicídicos da nossa glicemia. Ocorre normalmente em síndrome metabólica, pacientes com excesso de peso, por exemplo, circunferência da cintura acima de 90, obesidade mesmo, ou paciente diabético. Eu vou mostrar fotos de uma menina magrinha, mas ela tinha esse sinal de resistência à insulina, de acantose. Então, não é porque está acima do peso, tem a ver, era realmente na alteração laboratorial que ela tinha. Esse sintoma é caracterizado por uma hiperpigmentação simétrica da pele, com textura áspera e aveludada, com coloração mais escura, e pode aparecer no pescoço, na axila e na virilha. Vocês podem ver pessoas muito acima do peso, muito. Gente, é muito chato, vocês vão ficar olhando agora. Pessoa muito acima do peso, olha o pescoço dela. É tudo preto. É tudo preto. E na axila também. Ou você vê muita gente magrinha, como a minha paciente, ela era bem magrinha, só que ela tinha uma acantose muito forte, porque ela era diabética. Entenderam? Esse sintoma está relacionado à resistência à insulina. O que é? É quando a nossa insulina, ela não se liga com o seu receptor. Aí eles não fazem o casamento. Quando não faz o casamento, vai ficar toda hora lá pedindo glicose na circulação sanguínea. Então vai ficar lá a glicose na circulação sanguínea, pedindo. E aí você vai querer comer carboidrato no final do dia, comer doce no final do dia. Sabe quando aquela pessoa fala assim, mas gente, eu não vivo sem doce, mas eu preciso comer um chocolate depois do almoço. Eu preciso comer um doce no final do dia, eu preciso comer uma massa, um pão. Não precisa, essa pessoa tem resistência à insulina. Quando a gente trata a resistência à insulina, ela melhora. Eu tratei a resistência à insulina na minha vida e eu era viciada em chocolate. E eu não sabia que eu tinha isso porque eu tenho problema no ovário. E tratei e eu fui do 42 para o 36 em 2 meses. Por isso que eu falo que eu era inflamada. Eu não era acima do peso. Tá vendo essa menina? A gaúcha, Paulinha. Ela é bem magrinha, essa menina. Mas tá vendo? A cantose. A glicemia dela é 134. E a glicemia de jejum 6. Hemoglobina glicada 6. Outra coisa que eu quero falar. Não sei se quem tem conhecimento de exame laboratorial, mas quando a hemoglobina glicada é acima de 5,2, pode fazer a dieta que for, low carb, jejum intermitente, não vai emagrecer. A gente tem que tratar a resistência à insulina, tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. Tem muito paciente que fala assim, a minha glicemia, tá tudo certo, eu fiz tudo e não emagrece. Tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. Por isso que eu falo, não é tratar só a diabetes, não é só tratar a glicemia alta, a gente tem que tratar a causa. Por que esse paciente tem resistência à insulina? O que está causando? Tá, por exemplo, no meu caso, por que minha glicemia toda a vida foi alta? Porque eu tinha síndrome do ovário policístico. Por que eu tinha síndrome do ovário policístico? Porque eu tinha resistência à insulina. Então, como trata a resistência à insulina? Eu tratei, tirei os alimentos que me inflamavam, tirei tudo aquilo e melhorei. Nunca mais tomei anticoncepcional, faz 5 anos e tô bem. Entenderam? Então, como eu falei já para vocês, a resistência à insulina, os gatilhos dela é o sobrepeso, é a obesidade, tem a suscetibilidade genética também, a família tem resistência à insulina, a minha família inteira é diabética, por isso que eu herdei resistência à insulina. Exposição a xenobiótico. O que é xenobiótico? Alguém sabe? Ninguém sabe? Xenobiótico é quando você, por exemplo, fumaça de cigarro tem xenobiótico, produtos de limpeza tem xenobiótico, você ficar estressado tem xenobiótico. São coisas que nos inflamam, tem xenobiótico. Quando a gente é exposto a um estresse, tem xenobiótico. Estresse psicológico, xenobiótico. Pode causar, é um gatilho de ter resistência à insulina. Disbiose também.
Os mediadores vão aumentar as citocinas inflamatórias, vai ativar o sistema imune inato, hormônios do estresse como o cortisol, e com isso vai gerar uma alteração da sinalização intracelular da insulina, aumentando a resistência à insulina, como eu falei, sobre não acontecer o casamento. O estresse oxidativo impede a sinalização da insulina e a translocação do GLUT4. Entra no que eu falei, uma linguagem bem fácil, não ocorreu o casamento. Então, a resistência à insulina, as causas são hipertensão, diabetes, aterosclerose e dislipidemia, a maioria das causas. Estresse. Quem aqui é estressado? Vocês estão tudo calmos. Eu sou bem calma também. O estresse gera uma instabilidade do glutamato. O hipocampo, que tem aqui, ele se comunica com o hipotálamo, que forma o hormônio liberador da corticotropina. Então, ele vai liberar a hipófise, que é o hormônio adrenocorticoide. Então, o que vai acontecer? Quando você está estressado, eu vou explicar uma coisa que, assim, isso mudou a minha vida. Quando a gente está estressado, existem dois tipos de estresse. O estresse agudo e o estresse crônico. Por exemplo, estou dirigindo, bati o carro. É uma coisa aguda, tipo assim, do nada aconteceu. Fiquei estressado. Estresse crônico. Todo dia, aquele cachorro da vizinha fica latindo, você fica estressada. Todo dia brigando com o marido, todo dia brigando com o filho. Aí você fica, vai juntando, puf, estoura. Isso é um estresse crônico. Quando a gente é submetido a um estresse agudo, é bom. Porque vai chegar a informação no hipocampo, o hipocampo vai produzir cortisol, e aí o cortisol vai produzir vários neurotransmissores bons, né? Adrenalina, serotonina, e aí vai ficar tudo ok. A gente fica em estado de alerta. Só que quando a pessoa é estressada todo dia, o hipocampo vai diminuir essa sinalização e vai reduzir essa produção desses neurotransmissores. Sabe o que acontece? Quando você fica muito estressado, ocorre morte de neurotransmissor. Eu vou dar um exemplo que quando eu vi a minha professora falar, eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, a gente tem que tratar o aluno, traumatizar o aluno, e ele nunca vai esquecer isso. Então vocês vão ficar traumatizados, mas não vão esquecer. Foi feito um estudo, a bióloga sabe dessas coisas, que faz com os ratinhos, colocou vários ratos em tubo de PVC. 1 mês de ação. Eles ficaram mega estressados. Aí depois, fez autópsias, matou os ratinhos e abriu o hipocampo. Gente, o hipocampo dele estava inteiro furado, cheio de buraco. O que isso significa? O que acontece com a gente? Quando a gente fica muito estressado, ocorre morte de neurônio. Aí o que acontece? Fica esquecida, pouca memória, não consegue se concentrar, não consegue ficar calma. Nossa, tipo assim, vai no banheiro e fala, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Tipo, sabe que você esquece as coisas? Então, é uma das coisas que a gente vê. Tá, mas o que forma novas formações de neurônios? O que forma? Atividade física aeróbica. A atividade física aeróbica, segundo os estudos, é o que realmente produz novos neurotransmissores. E alguns alimentos antioxidantes ajudam a produzir, como cúrcuma, gengibre, taurina, L-teanina. Esses alimentos que a gente usa mais como fitoterapia, manipulado, eles ajudam a produzir. Então, gente, é muito sério ficar estressado. Eu falo assim, que nada paga a nossa paz, né? Independente que cada um tá passando aqui, não sei, o estresse, a gente tem que procurar ficar calma, a gente tem que procurar respirar, porque é muito sério que causa nosso corpo. Eu falo assim que o nosso corpo é o reflexo de como a gente tá, né? Tem paciente que chega lá, os sinais e sintomas tá tipo nível 90 no rastreamento metabólico. Nível 90 a pessoa tá realmente ferrada, né? Mas é o reflexo de como ela tá por dentro. Então, assim, eu falo assim que a nutrição funcional, ela trata a pessoa literalmente como um todo. Então, a gente tem que aprender a se olhar, a se observar e realmente cuidar da gente, sabe? Cortisol, né? Hormônio do estresse, cai na circulação e volta, feedback negativo, tudo que eu falei. O que eu queria mostrar pra vocês é o resultado desse casal, que é o meu orgulho. Essas fotos são autorizadas, tá, gente? Eles preencheram um termo de consentimento. Esse casal, eu acompanhei ele 6 meses em Campinas. Eles
dieta restritiva que eu fiz com eles. Os dois tinham resistência à insulina e eles eram bem sintomáticos. E eles emagreceram tudo isso. Então, o que eu estou querendo falar? É possível realmente perder peso. É possível a gente melhorar os nossos sinais e sintomas. É possível. Eu acredito numa nutrição, o que eu quis passar para vocês, eu acredito numa nutrição que trata o indivíduo como um todo, que a gente vai tratar a causa, o que está acontecendo, por que esse paciente tinha esse abdômen desse jeito. Ele era estressado, ele só comia 2 vezes ao dia. Ele era mega estressado, ele não dormia, e hoje ele dorme, faz atividade física. Ela também, né, são um casal de pastores, então a vida deles era muito corridas. Então a gente conseguiu mudar a rotina, falo que o nutricionista se envolve até na vida deles, né? Faço até rotina, faço lista de compra, a gente faz tudo. Então foi possível, sem dieta restritiva, sem contagem de caloria, que é um saco, então conseguiu melhorar. E esse é o último resultado dessa minha pacientinha. A gente fez uma dieta, não é tão resultado, mas ela perdeu bastante, é uma dieta anti-inflamatória que a gente fez. Ela tem uma hipersensibilidade alimentar muito grande e a gente conseguiu resolver. Só treino e dieta. Essas são as referências. E é uma frase que, quando eu li, foi que eu falei assim, que eu me apaixonei pela nutrição funcional. É assim: seremos mais felizes conforme conhecermos e compreendemos a independência entre os órgãos que compõem nosso corpo físico, dedicando tempo para conectá-los e mantê-los saudáveis, tornando a saúde e a eficiência do corpo um instrumento para a expansão da nossa alma. É isso. Quero agradecer a vocês pelo esse tempo. Vamos olhar se tem acantose. Vamos lá. Quero ver se tem o braço. Depois passa álcool. Passa aqui na mão, vê se tem bolinha. Vamos lá. Oiê, tudo bem? Aluno? Vamos entrar. Onde posso? Fica à vontade. Eu vou chamar aqui na frente, hein? Vamos lá. O que vocês vão conversar? Era perguntar. Eu vou orar. Na verdade, não seria a forma que eu poderia perguntar sobre a dieta para hipotiroidismo. Eu já explico, mas vamos fazer atividade. Vê se ela tem. Eu identifiquei que sim aqui. Ó, ela tem acantose. Sim, identifiquei sim. Quer ver? Ó, tem bolinha. As bolinhas, elas ficam só. Não é cor, não entra, a veludada é acantose, não entra como as vermelhas, petecas, mas ela tem bolinha. Eu sou corredora. Nossa, é toda bonita, mas tem assim. Quer ver? Ela tem tem só um pouquinho de acantose, o braço não tem. E vocês? Não tem nada? Não, a gente tá ótimo. Ah, deixa eu ver. Dá licença. Ele não tá, deixa eu ver. O estresse, do que causa, o esquecimento, a pessoa estressada. Vamos, gente, bora. Acantose, desbiose, vocês já viram a língua do amiguinho? E o braço? Você me convenceu hoje a marcar uma consulta com você. Meu, não vai estar que era assim. Você quis me, né? Não, é porque assim, eu vou guardar dinheiro, mês que vem eu vou ligar lá na clínica, eu vou marcar. Por quê? Você falou uma coisa verdade. Eu que engorda minha barriga, ela é uma moça. Depois quando eu como, é outra, né? ela é outra. Exatamente. E aí? Você já viu dela? O que tem? Não, ó, você tem. Você tem petecas. O quê? Você tem petecas. Que eu falei. Isso é uma hipersensibilidade alimentar, ó. Quer ver? Fica de costas. Fica normal. Ela tem, ó. Bem livre, ela tem, ó. Ela tem acantose.
No braço normal. Tem um pouquinho de bolinha. Fica normal. Não, fica reto. Eu consigo ver. Reto. Nossa, não tem. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Língua, braço, aqui. Espinha, vê se tem aqui. Meu braço tá ferrado. O braço dele Tem bolinha? Não tomei hormonal, por causa que eu já tomei hormônio. Minhas costas O que estouraram. você já tomou? Eu tomei estano, tomei dura. Não. Você toma leite também pra cuidar? Então, aumentei o índice de leite na alimentação. Você toma whey, não toma? Oi? Você toma whey, não toma? Então você tem que trocar. Você tomar proteína vegana e não whey isolado, hidrolisado. Toma proteína vegana, que é o que eu tomo. Porque tá vendo? Isso daqui é uma isso daqui é uma Foi do nada. Foi quando eu troquei. Isso daqui é uma hipersensibilidade alimentar. Se você tirar derivados do leite, derivados do glúten, melhora. Quer ver? Dá licença. Ó, você não tem. Você tem uma leve acantose, ó. Tá vendo? Ó. Fica reto. Bem leve, ó. Ela acha que ela tem. Dá uma olhada, chefe. Você tem esfregado o pescoço? Não, é o que eu te falei. Preciso de Ó, álcool. Nenê, ela acha que ela tem. Deixa eu lavar a mão, peraí. Vira de costas. Vamos mostrar mais pra cá. Não, eu vejo de lá. Não, você não tem. Você não tem. Ele é tão lisinho. Ela tem. A minha irmã tem bastante. Ela é obesa, ela tem. Tem. É escuro. É escuro. E vocês? Deixa eu ver. Ai, deixa eu ver você. Nossa, isso é petequias, ó. Você faz exame de sangue pra você ver. Eu fiz várias vezes. Mas como tá essa hemoglobina glicada? Ah, a médica nunca falou nada. Mas eles não falam. Mas você tem que ver. Se a hemoglobina glicada vai estar acima de 5,3. Hemoglobina glicada, que vai, licença. Fica reto. Não, você não tem, ó. Mas você tem um pouquinho de espinha aqui. Deixa eu ver, tira a máscara, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mostra a língua. Você tem desbiose. E a minha língua toda rachada. Desbiose intestinal. Então a gente tem que tratar seu intestino. Você tem que tratar seu intestino e fazer uma dieta anti-inflamatória. Você vai ver como vai melhorar e você vai melhorar a língua. Minha família inteira tem isso. Mas isso é de resistência à insulina, lembra? A minha família ela é diabética e tem casos muito diabéticos e muito colesterol. E os meus tios, meu pai, principalmente, é o que mais tem, porque ele bebe muito leite. Então. Ele bebe leite se deixar em todas as alimentações dele. E você? Você tá de boa? E as costas, deixa eu ver. Também de boa. Tá de boa? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou trazer aqui exemplo clínico. Pode mostrar você? Ó, vamos fazer. Pode vir aqui aos poucos para não aglomerar. Vou mostrar aqui ela, ó, licença. Ela tem um exemplo clássico que a gente falou, que ela é magrinha, ela não é acima do peso, né, como a gente falou, só que ela tem um histórico familiar de diabetes, né? Então, ela tem várias petequias e algumas manchinhas. Então, isso tem a ver com a hipersensibilidade alimentar. Mesmo ela não consumindo muito derivados do leite, mas igual que eu falei, vê no seu exame de sangue, a hemoglobina glicada dela deve estar acima de 5 e a glicemia também deve estar. Então, tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. Mas é a hemoglobina glicada que tem a ver. Então, essas pontinhas. A Má também, é você, né, que falou? Ela a mesma coisa, ó. Ela tem... Vira aqui, geladinho. Ela também, ó. Tem várias manchinhas e tem a cantose. Bem... Era você ou ela que tinha falado? Bem discreta, mas ela tem. Entenderam? A inflamação não tem a ver com excesso de carboidrato, tem que ver qual que é a causa da inflamação. Entendeu? Por exemplo, ela não é acima do peso, mas ela é inflamada. Ela é inflamada por conta da resistência à insulina. Ela tem resistência à insulina visível. A língua dela é toda... a língua dela é toda esbranquiçada, ela tem uma desbiose intestinal. Então, qual que é o quadro dela? Não conheço, não avaliei ela. Mas só de olhar, a gente tem que tratar uma alimentação antioxidante, anti-inflamatória e tratar o intestino dela. Vai melhorar. Inchaço, tem que ver por que você incha. Às vezes, como que é seus hormônios, como que tem a ver hormonal, essas coisas. Igual o nosso amigo falou, ele tomou umas coisinhas aí, né, nos maromba.
quer ficar maromba, né? Não, mas assim, não quero te expor, mas tô falando assim, igual, quando consegue tomar esses hormônios, e ele consome muitos derivados do leite, consome aquela proteína, tipo whey, essas coisas. Não é que é errado tomar whey, mas quem tem uma hipersensibilidade dele, como é o caso dele, gera um processo inflamatório. Aí o que faz? Eu tomo proteína vegana, porque eu sou mega hipersensível. O caso dele, tomaria uma proteína vegana e fazer uma dieta totalmente anti-inflamatória, antioxidante, que vai tratar. Que o braço dele é todo cheio e tem um pouquinho de acantose. Entendeu? É legal, porque agora vocês vão ficar olhando os outros e vai ficar tudo olhando, é assim, ó. Por exemplo, aí a pessoa toma whey, que é famoso, né, gente? Eu fico pensando assim, não no benefício, se eu consigo compreender, mas eu fico pensando na sobrecarga. Porque eu não sei se eu não fui estudar isso a fundo, né? Não é minha área, mas parece que eu já vi algumas coisas a respeito das pessoas tendo sobrecarga hepática, renal, por excesso de whey. Então, mas assim... Não sei a dose do cara. Mas igual eu tô falando assim, mas você é nutricionista funcional, como que você faz com whey que você não calcula dieta? A gente divide a proteína, eu tenho noção, não tem problema se, por exemplo, vou pegar a Thalita, exemplo, não tem hipersensibilidade alimentar, não tem problema com derivados do leite, não tem problema. Então, ela pode tomar whey, tomar a dose certa, acompanhada com o nutricionista, ok? Ele não pode consumir whey. Porque o problema, muita gente fala assim, mas eu consumo derivados do leite, não, mas não tem lactose. O problema, gente, não é a lactose, é a caseína do leite. Que aí entra no meu conflito quando eu fazia residência. Todos os suplementos que eu dava para os meus pacientes oncológicos era base de caseína. Eu inflamava meus pacientes com câncer. Mas não é que é errado, tipo, não matei ninguém, tá todo mundo... Mas assim, é o que a gente aprendeu na nutrição clássica. Hoje, os pacientes oncológicos que eu atendo, eu passo vegano e eu tenho visto, pelo meu estudo, promover uma melhora da qualidade de vida deles de sinais e sintomas. Entendeu? O paciente está fazendo quimioterapia, melhora o quadro de náusea, de vômito, desconforto, melhora a qualidade de vida dele. Cura... Sim. São os cavalos grandes, né? Igual, por exemplo, eu tomo. E aí a pessoa começa a tomar achando que vai ficar tipo, sei lá quem, né? E aí pode igual, eu... de igual, por exemplo. Mas igual, por exemplo, eu tomo. Sim, mas assim, eu tomo não pra ganhar massa, mas pra realmente perder gordura. Certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Vamos? Pode perguntar. Gente, vamos ouvir a pergunta da amiga. Eu tenho falta de lesão de cartilha. Sou a mesmo mais hemofílica. Meu corpo ele não absorve nem vitamina D, nem vitamina B12, nem vitamina K. Tem que suplementar. Acho que eu coma. Você tem que suplementar. Repete a pergunta dela que não deu pra ficar. Fala de novo, fazendo favor. Eu tenho uma doença genética no corpo. Eu sangro e meu corpo mesmo é como se fosse uma hemofilia, né? O homem é hemofílico, a mulher, no meu caso, eu tenho trombocitose plasma, que é uma doença específica para a mulher. Então, o meu corpo ele não absorve nem vitamina B12 nem vitamina K. Por mais que eu coma para tentar repor, eu tenho que tomar as sugestões. Suplementação. Mas aí entra uma causa que você tem. Você vai ter que suplementar, consumir o alimento-fonte e você tem que tratar a sua disponibilidade de nutrientes. Aí entra no que eu falei. Tem paciente que consome, mas não absorve. Então você tem que tratar seu intestino, né? Então o que causa desbiose intestinal? Estresse, comer muita besteira, tipo, muitos alimentos industrializados, fumar, consumir bebida alcoólica, consumir muita fonte de leite, derivados, glúten, se você tem hipersensibilidade. Mas você tem que entender que você já tem uma doença, que já é uma causa. Então, o que eu tô querendo te dizer é, você vai ter que continuar, infelizmente, tomando a suplementação, consumindo alimento-fonte, só que você vai ter que tratar a sua biodisponibilidade, você vai ter que sempre tratar seu intestino. Entendeu? Sempre
tomando, você pode fazer até os lactobacilos, se você for bem higiênica, tipo fazer lactobacilos vivos, como, como que chama? Kefir, mas eu faria kefir de água, não de leite, né? Fazer kefir ou fazer mesmo, mandar manipular probiótico mesmo e tratar sempre o seu intestino. E vai ter que tomar, não adianta, tem paciente que tem essa patologia mesmo. Entendeu? Por exemplo, vegano, tem que suplementar zinco e vitamina B12, não tem que fazer. Né? Mas aí não adianta só suplementar, tem a ver como está a biodisponibilidade dele, entendeu? Então, aqui, ó. Tirar foto. Aqui é o meu contato, meu Instagram, gente, me segue no Instagram, se tirou foto, posta lá, me marca. Não sou blogueira, eu sou uma nutricionista que gosta de conversar. E aqui é o meu telefone comercial. Quem tiver o contato, eu tenho na Mansa Interclínica e eu sou aqui, né, enfim. Atleta do quê? Atleta do quê? Ai, que chique. Deixa eu ver. Não, você não tem bolinha, você tem petecas. Nossa, pode mostrar? Gente, ela é o exemplo de acantose de longe, ó. Também. Só você tratar, é super fácil. Mas aí, por exemplo, eu tomo whey protein. Você não pode tomar whey protein. E a minha dieta é toda em proteína. Não, mas o problema não é a proteína, o problema é isso que eu estava falando, o problema é a qualidade que você está consumindo. Eu tiraria o whey protein e colocaria uma proteína vegana. O que seria uma proteína vegana? Existem dois tipos no mercado. O whey protein, ele vem da proteína animal. Proteína vegana vem de origem vegetal. Aí só trocaria. Só trocaria. Não, soja é inflamatório, não é bom. Proteína vegana tem várias marcas, Essente, Obitafor, Nutrify. Amêndoas, ervilha, é super gostoso. Porque às vezes você nem precisa tomar whey, você não precisa nem suplementar. Às vezes não tem indicação, entendeu? Só que tipo, às vezes, é corrido meu dia, vou tomar whey, beleza. Mas às vezes não tem indicação. Às vezes você comer um ovo, outra coisa. Assim, eu não tomo proteína vegana direta, que eu ganho muita coisa. Mas, por exemplo, às vezes eu tenho que vir na faculdade, tipo assim, eu treino 5 horas, eu tenho que vir aqui 7 horas, aí não dá tempo de eu comer. Eu viro e tomo minha proteína. Não. Eu faria uma dieta anti-inflamatória pra você. Eu tiraria os alimentos que te inflamam e você vai ver como você vai melhorar. Você vai melhorar até seu desempenho. Mas aí dá pra conciliar, né? Dá, porque aí dá pra gente colocar a creatina, que vai melhorar a questão de músculo, dá pra gente melhorar a questão de fadiga com coenzima Q10, dá pra gente fazer muita coisa. Muito. E você falou assim de vozinho. Vozinho, tem vários estudos de vozinho, a gente colocar a creatina, ele fica bem. Igual, por exemplo, eu atendi uma pacientinha essa semana, que é uma doença que eu nunca ouvi falar na minha vida, chama síndrome de Melas. Síndrome de Melas é uma doença, tipo assim, cara, tem 10 estudos, Paula, no mundo. Você já estudou? É muito difícil, é muito triste, assim. Sobrevida paliativa, é muito triste. E aí, a suplementação é creatina, porque acaba tendo um acúmulo de ácido lático. Então a creatina ajuda. Então ajudou, tipo, muito ela. Tipo, em 5 dias que ela já tá tomando, a gente já melhorou, né? Então é isso. Gente... e creatina é difícil. E creatina não é cara. 5 gramas você já suplementa. Não, mas creatina, suplementação, você vê muito resultado, Paula. 5 graminhas já fica bem. E vale lembrar, né, gente? Quem toma suplementação não é indicado tomar sempre, tem que parar, igual glutamina. Muita gente toma glutamina, é só 20 dias, tem que parar, tem que fazer um intervalo, porque não é legal, tá? Viu, amigo marombeiro? Gente, assim, foi um prazer conhecer vocês, foi um prazer ministrar esse curso para vocês. A FAIP é uma instituição que a gente falou, é uma instituição muito família, a gente é muito próximo um do outro, a gente se ajuda muito. E o intuito da gente fazer, a gente abrir aqui realmente a FAIP é para vocês realmente conhecer nossos cursos, conhecer os docentes e entender que a gente trata o aluno já pronto para o mercado de trabalho.